O Arsenal contratou finalmente a peça que faltava para elevar o patamar do time, para realmente colocar o Arsenal como um dos favoritos a grandes títulos? É isso que eu pergunto aqui para vocês hoje, neste vídeo do Garden Futebol Internacional. Eu sou o Eduardo Jardim. O Arsenal anunciou há uns dias a contratação do centroavante sueco Viktor Gyökeres, que estava no Sporting de Portugal. Foi talvez um dos nomes mais badalados mesmo aí da última janela de transferências. E pelo menos, muito na teoria, era isso que faltava. O Arsenal era o time que você olhava e falava: puta, falta um centroavante, falta um fazedor de gols realmente, porque o Gabriel Jesus convive com lesões, o Kai Havertz também, e nunca foi muito um centroavante mesmo, enfim. Então, tem tudo para dar muito certo aí, e eu vou explicar o porquê que eu acho isso. Antes, deixa o like aqui neste vídeo, se inscreve no canal. Eu sou Eduardo Jardim e esse é o Garden Futebol Internacional. Tava um tempinho sem postar vídeo aqui, uns 10, 11 dias, sei lá. Mas tem muita coisa para falar. Futebol europeu que está aí aquecendo, né, na pré-temporada. Já estão acontecendo alguns amistosos e tal. E as contratações seguem ainda, claro. E vamos falar bastante hoje dessa específica do Arsenal. Inclusive eu estou abrindo aqui a tabela, porque se eu não estou enganado, o Arsenal enfrenta o Tottenham. É, isso mesmo, amanhã. O Arsenal nessa pré-temporada já empatou com o Milan. Aliás, venceu o Milan, perdeu nos pênaltis lá, nos amistosos que está fazendo. Venceu o Newcastle. Agora enfrenta o Tottenham amanhã e o Villarreal no dia 6. Não sei se é algum tipo de torneio, realmente não estou vendo, só vi que teve esses resultados mesmo. Mas já começa a se perguntar, né? Principalmente na torcida, óbvio, do Arsenal, se realmente ele estreia. Deve jogar logo, né, o Gyökeres, porque o time principal praticamente, claro, todos que estão à disposição, que não estão com nenhuma lesão mesmo, estão atuando, né? Então é sobre isso que a gente vai falar hoje e levantar algumas hipóteses aqui também. O Arsenal que até, eu nem falei aquele vídeo, não sei se foi o último, acho que foi o último, né? Que eu tinha feito de algumas contratações. Tinha saído bem naquela época, o Kepa foi pro Arsenal também, o goleiro espanhol, né, que era do Chelsea, estava emprestado no Bournemouth na última temporada, eu falar na última Champions League, na última Premier League atuou pelo Bournemouth, enfim, chegou também. Outras contratações aconteceram, mas acho que o nível abaixo, né, do próprio Kepa também a principal é a do Gyökeres mesmo, que chegou, o Arsenal não anunciou oficialmente, né, mas segundo a imprensa inglesa, foram 63 milhões de euros, estou olhando aqui na matéria. Além de 10 milhões em bônus, né? 10 milhões de euros em bônus, dependendo das metas dele, e um contrato até, cadê? 5 temporadas, até o meio de 2030, final da temporada deles lá, né? E aí tem a fotinho dele sendo apresentado, assinando o contrato, né? Aquela foto tradicional, né? E assim, nas últimas duas temporadas, né, com o Sporting, o Gyökeres fez muitos gols, na última especialmente, né, não que ele tenha deslanchado, mas acho que atingiu o seu maior nível até o momento, né, na carreira. Foram 54 gols e 13 assistências, né, em 52 jogos. Na anterior foram 43 gols e 14 assistências em 50 jogos. E antes disso, ele estava na Inglaterra mesmo, no Coventry City. Ele que já passou pelo Brighton também na Premier League, né, passou pelo Swansea e tal. Mas até não foi onde ele começou a carreira, isso a gente vai falar daqui a pouco. E no Coventry, antes dele chegar ao Sporting, ele tinha feito também uma temporada com bons números ali de 22 gols e 12 assistências em 50 jogos. Mas, enfim, falando dele, é um centroavante bem forte, né? Um centroavante de 1,90, 1,89, os dados divergem um pouquinho ali. Então o centroavante tem um bom tamanho, mas mesmo assim tem uma boa mobilidade. E ele é de 98, né? Então tem 27 anos. Já completou esse ano, completou em 4 de junho 27 anos. Então é um jogador que em teoria, né, auge físico. Normalmente o auge físico do atleta de futebol é entre 27 e 31 anos. Né? Então normalmente é onde o cara atinge, né, o seu nível... melhor nível físico, técnico às vezes também tá junto, às vezes não, mas enfim. E aí, acho que é uma sacada muito interessante do Arsenal essa de precisar investir muito nessa posição, porque como eu disse no começo do vídeo, né, mais cedo, o Gabriel Jesus convive com muitas lesões. Ele não é um centroavante mesmo, mas eu acho que ele poderia fazer esse papel. O Kai Havertz também
conviveu com algumas lesões já desde a época do Chelsea, mas eu acho que não se estourou, ele não estourou o que se esperava dele desde o Leverkusen, né? Nem no próprio Chelsea, apesar da passagem dele no Chelsea ter tido muitos gols importantes, né? Enfim, o Chelsea depois vendeu muito bem pro Arsenal, mas ele não é um centroavante também. Eu acho que o Arsenal agora tem esse cara que, além de ter gosto pelo gol, é um cara que tem capacidade para entregar além do jogo fora da área, né? Do jogo fora dos gols só, características que o Kai Havertz também tem, o Gabriel Jesus também. Mas além disso, o Gyökeres vai entregar esse faro de gol mesmo, essa capacidade de finalizar jogadas de várias maneiras, né? E aí, até ele que é da seleção sueca, tá? Também não falei isso, falei que ele era sueco, mas ele é convocado regularmente pela seleção desde 2019, quando ainda estava lá estava no St. Pauli da Alemanha, emprestado, passou por lá também uma temporada. Foi a primeira vez que ele foi convocado e vem convocado com uma certa regularidade. Não era sempre titular, vem sendo mais recentemente, né? E aí, como eu dizia também, ainda para finalizar as características também, além de ter esse faro de gol, né, ele é um cara que evoluiu muito, especialmente em Portugal, eu acho. Por que eu digo acho também, né? Para ser bem justo. Não vi ele antes no Brighton, não lembrava dele muito antes no Brighton. No próprio Swansea também, uma passagem bem rápida e tal. No Coventry, mais highlights mesmo. Não agora, digo, na época mesmo que ele estava por lá. E, claro, no Sporting a gente consegue ter uma visão um pouco mais completa dele aí, né? Ele evoluiu muito no sentido de... Ele sempre foi um jogador que, dentro da área, tem uma ótima finalização, é um bom cobrador de pênaltis. Tem uma leitura de desmarque muito interessante, muitas vezes aquele passinho que dá antes da corrida para escapar do zagueiro, ele faz isso muito bem. Mas fora da área, acho que ele aprendeu muito, especialmente no Sporting, como jogar próximo dos companheiros, tem uma leitura de abrir espaços também bem interessante. Tem um gol até que você pode pegar contra o City, aquela goleada, acho que é o último jogo do Rubem Amorim, né, pelo Sporting, antes dele ir pro United, né, na última Champions League. Que é um contra-ataque e ele ameaça que vai por dentro para receber essa bola na frente e vai para o lado esquerdo e acaba puxando o Matheus Nunes e um zagueiro, eu não lembro se é o Gvardiol, que vai para a cobertura, e aí o companheiro dele, que eu não lembro quem é, que faz o segundo gol daquela partida, talvez o Araújo, deixa eu ver, Matheus Araújo, eu vou colocar aqui Sporting City, eu vejo, Maximiliano Araújo, perdão, no gol do Maximiliano. E aí quando ele puxa para o lado esquerdo, ele tira pelo menos dois caras, ou um, e o outro fica na sobra, e aí o Maximiliano consegue invadir para receber o passe. Então essa leitura de liberar muitos espaços para os companheiros, consegue jogar curto também, não faz um grande trabalho no pivô, né, mas eu acho que consegue sustentar bem alguns duelos sim, fazer um pivô que seja mais curto, né, no sentido de não segurar tanto a bola, mas fazer um 2 rápido ali, enfim... É um atacante que tem muitas valências mesmo na parte da finalização de jogadas. A questão física poderia até ser um ponto que a gente levanta, se você pensar em... mas ele estava no Campeonato Português, que realmente é um nível fisicamente, tecnicamente também, né, abaixo, mas ele se saiu muito bem na Champions também, né? Fez uma boa campanha, deixou seus golzinhos. E como eu disse, ele é um atacante de porte físico mesmo, bem interessante, é um jogador que tem lá, como eu disse, 1,90, 1,89, as informações divergem um pouquinho, tem um arranque muito interessante, não é um velocista, mas não é também aquele centroavante pesado, então acho que ele não vai ter problemas de conseguir. Depois, claro, talvez no começo, dificuldade de adaptação normal, a Premier League é uma liga mais rápida, mas acho que não vai ter problemas a longo prazo. Então é uma leitura muito interessante que o Arsenal fez nessa contratação. Claro que é até fácil, entre aspas, você ver e falar, o cara fez 50 e tantos gols, é fácil contratar. Mas eu acho que pensando em como o Arsenal atua, é uma leitura também muito interessante, muito inteligente. Eu ia misturar as duas palavras. Eu ia falar da carreira dele, ele começou no Broma Podkarna. Eu nunca ouvi falar desse time da Suécia, obviamente. Começou por lá. Depois ele é comprado pelo Brighton. É impressionante, né? Essas leituras do Brighton também,
de pensar jogadores em mercados alternativos, ou às vezes até aqui na América do Sul, que não são mercados alternativos, claro, mas eles têm essa leitura realmente muito avançada em relação aos outros clubes de enxergar o potencial, né, do jogador. E por mais que ele não tenha rendido tanto lá no Brighton em si, depois ele acaba sendo vendido e a gente vê o jogador que se torna até o momento, né? Mas como eu falei, comprado pelo Brighton, teve empréstimos pelo St. Pauli, o Swansea, o Coventry, até o próprio Coventry comprar, depois vender para o Sporting e agora essa chegada ao Arsenal, né? E para finalizar até, já tá sendo sucesso em questão de vendas, né? O Gyökeres escolheu a camisa 14, que obviamente foi marcada e eternizada no Arsenal pelo Thierry Henry. Óbvio que tem muito da empolgação também, acho que, como eu falei, agora o Arsenal se coloca em um patamar de, chegamos para tentar ganhar a Premier League, chegamos para tentar ir muito longe na Champions, igual foi ano passado até, né? Mas, aí você junta isso, um pouco a questão midiática, da comemoração da máscara, um cara fazedor de gols, normalmente atacantes já tem uma atenção melhor da torcida, né? Uma atenção a mais, porque, obviamente, natural, né? O fazedor de gols chama mais atenção do que o cara que impede lá atrás, zagueiro, goleiro, enfim. Então já está sendo um sucesso de vendas nas camisas ali. E eu acho que tem tudo para ser um sucesso também, tecnicamente, corresponder, né? Então, acho que é o tipo de contratação que, se der errado, ninguém vai falar, mas também gastaram uma grana nesse cara. Não, era realmente a leitura de um time que precisa de um centroavante, um camisa 9, que precisava dar um salto na carreira para até efetivamente se colocar entre os grandes nomes do futebol europeu, né, futebol mundial. E por um valor que eu nem achei tão absurdo. Você tem tantas contratações, especialmente dentro da Premier League mesmo, quando você tem a famosa PL Tax, né, que é quando o jogador é vendido para dentro da Premier League, sempre custa um valor a mais, né? Então, não achei nada absurdo. É caro, claro, mas assim, um cara que vai te entregar 40, 50 gols no ano, gol custa caro mesmo, não tem jeito. O Barcelona pagou 50 milhões há poucos anos no Lewandowski, já com 30 e tantos anos, né? Então, claro que é um atacante que foi muito superior ao longo da carreira, mas já é um estágio muito avançado também. É só para dar um exemplo de como realmente o gol custa caro, né? Então, é isso. Acho que é uma contratação bem interessante, muito midiática mesmo. Acho que que eu não queria falar midiática no sentido ruim da palavra, não, no sentido bom mesmo. Acho que vai chamar a atenção de torcida, como eu falei, questão das camisas já sendo vendidas e chamar a atenção mesmo. E, enfim, chega um cara que vem de dois campeonatos portugueses pelo Sporting, né? O Sporting é bicampeão, o atual bicampeão português, 23, 24 e 24, 25. Ganhou Taça de Portugal, foi artilheiro já na carreira dele, estou olhando aqui até agora para não falar besteira, foi artilheiro da Eurocopa Sub-19 em 2017, foi artilheiro da Liga Portuguesa do ano passado, foi do ano retrasado também, foi da Copa de Portugal do ano retrasado, foi da Copa da Liga do ano passado também, artilheiro, e artilheiro da Liga das Nações da UEFA mas eu acho que estava na Liga C a Suécia, né? Então também era um nível um pouquinho mais abaixo. Deixa eu ver aqui só para ter certeza. Foi na Liga C. Então a Suécia também enfrentou adversários tipo Azerbaijão, né? Então, mas enfim, terminou na artilharia lá geral com 9 gols. É um fazedor de gols, o Arsenal precisava disso. Agora, o Arteta não tem mais, não que ele use muito, às vezes até usa justificativas, né? Mas agora não tem mais desculpas para não entregar. Realmente um Arsenal competindo nas cabeças de todas as ligas que entrar, as ligas das competições, enfim. Até porque agora tem um elenco um pouco mais profundo, apesar de, por exemplo, eu entender a contratação do Madueke mais ou menos, para quem viu o Madueke o ano inteiro no Chelsea, mas tem as peças ali necessárias e já tinha boa base que ele mesmo montou. É isso. O que você acha dessa contratação? Deixa o like aqui no vídeo, se inscreve no canal e até a próxima, pessoal. Valeu!